Graça e paz, boa noite. Espero que vocês todos estejam bem. Muito bem-vindo ao nosso culto de hoje, culto de Santa Ceia. Eu quero deixar uma palavra para vocês que tem muito a ver com esse momento. É Isaías 53, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo 5: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Oremos. Pai de amor, Deus de graça, estamos na tua presença para te louvar por mais um dia. Obrigado por todas as coisas, ó Pai. Obrigado por esse momento que nós temos, ó Pai, através da tua misericórdia, de estarmos aqui. Obrigado, Pai amado, por todas as pessoas que estão aqui conosco. Ó Pai amado, obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo. Senhor, alcança a todos com tuas mãos, levando paz, levando alívio, Senhor. Ó amado Deus, e que eles possam sentir seu amor, ó Pai amado, entrando nos seus lares agora, entrando em seus corações. Amado Deus, obrigado por tudo que tu tens feito por nós. Te pedimos e agradecemos. Amém.
de Jesus. Somente no nome de Jesus que nós podemos ser transformados, curados, libertos de tudo aquilo que nos prende. Amém? Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus
Graças a Deus. Vamos fazer nosso momento de ofertas. Queria que você abrisse em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47. Aqui na minha Bíblia tem um título que diz: A Comunidade dos Novos Convertidos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O autor do livro de Atos, ele teve uma preocupação em relatar como era a vida da comunidade dos primeiros cristãos, e ele enfatiza a questão da comunhão e da generosidade. E é uma coisa que me chama a atenção o fato deles terem a consciência de que todos eram iguais perante Deus, e que o fato de serem todos iguais, não existia classe social. Portanto, aqueles que eram ricos se preocupavam com os pobres, e os pobres se preocupavam com os mais ricos. E todos se ajudavam, e todos viviam em comunhão, e tudo que eles tinham era considerado de todos. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo para você hoje vender sua casa e entregar tudo para as pessoas, não. O que eu quero dizer é que hoje em dia vivemos no século 21 uma sociedade muito mesquinha, muito preocupada consigo mesma, imediatista, e que se preocupa simplesmente em enriquecer e trazer o conforto para si mesmo e para sua família. Entretanto, todos se dizem cristãos, pelo menos a maioria, porém esquece o principal ensinamento de Cristo, né? O maior mandamento que Cristo disse, o maior mandamento era amar a Deus, e o segundo era igual, que é amar o próximo como a si mesmo. E no momento da oferta, no momento do dízimo, sempre digo que é um momento de nós louvarmos a Deus em gratidão, mas também é um momento que nós nos dedicamos em ajudar o próximo. A nossa comunidade é uma comunidade que ela ajuda os irmãos mais carentes. É uma comunidade que se preocupa com o próximo, com o bem-estar. E não é incomum situações em que nós ajudamos financeiramente e com mantimentos alguns irmãos que estão necessitados. Entretanto, se você não nos ajudar, não teremos como resgatar e salvar esses irmãos no dia da angústia. Precisamos sempre do apoio de vocês como membros da comunidade. Nós vivemos num mundo capitalista e tudo que se faz depende de dinheiro. Então nós precisamos sempre da ajuda dos irmãos, da cooperação dos irmãos. E a forma que nós temos é simplesmente a doação. A sua oferta, seu dízimo é muito importante para nós, porque
Você não está dando para Deus, Deus precisa, porque Ele é dono de tudo, Ele é dono do universo. Porém, nós precisamos para a manutenção tanto do templo, como para a manutenção dos irmãos que necessitam de ajuda, para pagar as contas, para ajudar os irmãos necessitados. Então, ajude-nos. Dá o seu dízimo, entrega a sua oferta de coração, não porque você está sendo obrigado a nada. Nós não obrigamos ninguém a fazer nada aqui, mas contamos com a sua gratidão, com a sua bondade e a sua dedicação. Hoje nós estamos em isolamento social, então a forma que você tem de fazer a sua oferta, seu dízimo, é pelos meios digitais, através do seu app do banco, ou através de uma transferência bancária, depósito. Nossa conta é no Itaú, banco 341, para você que não tem conta no Itaú, agência 0736, conta 03193, dígito 1. Para quem não tem conta no Itaú, vai fazer um TED ou um DOC, você precisa do CNPJ. É o 02 923 345 /0001, dígito 42. Vou repetir o CNPJ: 02 923 345 /0001, dígito 42. Amém? Vamos orar? Amado Pai, estamos à Tua presença, Senhor, para Te entregar as nossas ofertas. É a forma de gratidão que nós temos para Te louvar por tudo que Tu tens nos dado, por tudo que tens feito, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque Tu tens nos guardado e nos sustentado com Tuas mãos, mesmo em momento de dificuldade, de crise, onde as empresas têm fechado, reduzido o salário, mas Tu tens nos sustentado e por isso nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos guardado e nos livrado, Senhor. Amado Deus, recebe as nossas ofertas, nossos dízimos de coração a Ti. Nós damos, ó Pai. Agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos a Ti, Pai. Amém. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca cessará. Sua presença
comentava com o Eduardo que já estamos na nossa terceira ceia online, né? Os tempos estão remidos, tudo passa muito depressa, né? E eu queria dizer para vocês que isso vai passar, porque a nossa vontade é estarmos fazendo essa ceia juntos. Eu creio que dentro em breve estaremos nos abraçando, nos alegrando, mas enquanto isso não acontece, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Vamos hoje estar terminando a nossa série de mensagens sobre a parábola do filho pródigo, amém? Daqui a pouco estaremos ceando, estaremos mais uma vez nos alegrando. Você estará aí ceando também. Prepare a sua ceia para podermos, mesmo online, mais uma vez nos alegrarmos. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 15, versículos 11 ao 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem nele anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse teu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Mas ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? A semana passada, a primeira mensagem, nós falamos de um pai amoroso, um pai cheio de amor, cheio de graça. Teve alguns pontos que nós temos que deixar um legado. Nós vemos ali um divisor de água, a qual o pai ele recebe o seu filho com grande amor. A semana passada nós falamos sobre o filho mais novo que partiu, o filho pródigo, ele à procura de uma pseudo felicidade, onde ele gasta todos os seus bens, procura a felicidade com amigos, com meretrizes, com viagens, e não encontra nada. E a verdadeira felicidade estava no aconchego da família, onde deixamos alguns pontos também que nós devemos valorizar mais a nossa família. O nosso porto seguro é a nossa família.
E hoje nós vamos falar, a última mensagem é sobre o filho mais velho, o filho que ficou. Que o tema dessa mensagem nessa noite é o filho moralista. Por que o filho moralista? Se nós analisarmos o texto, nós vamos ver que quando Jesus ele começa essa parábola, a parábola do filho pródigo, nós vamos ver no início, em Lucas 15:1, quando Jesus ele chama os publicanos, os pecadores, para ali ter com os pecadores, com os publicanos, nós vamos ver os fariseus e os mestres da lei julgando Jesus. Porque esse tão chamado mestre, ele se senta com pecadores, ele se senta com os republicanos. Ali vamos ver os mestres da lei, nós vamos ver os fariseus julgando Jesus. Então, no contexto, a gente analisando esse texto da parábola do filho pródigo e olhando para o filho mais velho, nós vamos ver essa moralidade, esse filho moralista. Ele julga, ele pré-julga o filho, o irmão mais novo que chegou, por conta de toda essa festa, de tudo isso ao redor do filho mais novo, que pegou a herança do pai, que partiu, e ele ficou, e fala, por que o pai está dando festa, por que o pai o abraça, por que o pai sai correndo e o traz de volta, coloca anel em seus dedos, coloca sandália nos seus pés, porque toda essa festividade. E se nós analisarmos, nós temos um pouco dessa moralidade também, nós temos um pouco desse filho moralista. E eu vou citar alguns pontos aqui, porque de toda essa moralidade, nós vamos ver um filho mais velho, nós vamos ver esse filho perdido dentro da própria casa. Eu vou citar alguns pontos aqui, porque esse filho se encontra perdido. Nós vamos ver esse filho não muito feliz, falta festa na vida desse filho. Por quê? Ele entra dentro de casa e ele se depara com uma festa e ele entra em crise. Por que estão fazendo uma festa para ele? Já começa aquela crise existencial, aquela crise emocional. Poxa, está fazendo festa para ele e não faz para mim. Poxa, porque toda essa comemoração por um cara que não valorizou a família, deixa tudo de lado, dá as costas para a família e vai embora, e parte. Deixa eu aqui trabalhando, deixa o meu pai e vai gastar tudo que tem. Já começa uma crise interior. Nós vamos ver também a falta de liberdade e a falta de relação com o pai. A falta de liberdade por quê? Se nós olharmos no texto, nós vamos ver ele falando assim: trabalho esses anos todo como empregado. Esse filho, ele se sente empregado, ele não se sente filho. A correlação, a relação dele com o pai, não é de filho e pai, não é de família, é de empregador e empregado, patrão, funcionário. Quando o pai vai falar, ele fala assim: não, eu estou há tanto tempo aqui com o senhor, eu levanto cedo, de madrugada, o sol nem nasceu ainda, eu vou para o campo, eu trabalho, e eu sou tratado como empregado. Nós vemos aí uma relação pai e filho, uma relação distante. Porque ele olha para a festa, ele olha para o irmão mais novo, ele vê o pai abraçado ali, festejando com o irmão. Ele fala assim: poxa, não existia essa relação comigo. A relação que existia entre eu e meu pai é eu levantar cedo, é eu empregado, ir lá fazer as coisas, voltar e pronto. A gente vê uma relação não de pai e filho, e sim de patrão e empregado. A gente vê uma relação distante. Aí a gente vê o filho mais velho em conflito. E com tudo isso, nós podemos tirar exemplos dessa relação, tirar exemplos desse texto, da ótica do filho mais velho, da perspectiva do filho mais velho. Nós podemos tirar exemplos disso. Eu vou citar aqui alguns exemplos.
Não permita que a festa do outro te incomode. Jamais, não permita. Eu não posso me sentir incomodado com a festa do meu irmão ou da minha irmã. Eu não posso me sentir menosprezado com a festa do outro. Nós vamos ver aqui o filho mais velho, ele incomodado com a festa do irmão. Eu não posso permitir isso em mim. Jamais. Eu me sentir incomodado porque eu vejo meu irmão se alegrar. Aí nós vamos falar que isso não é de Deus, né? Não, isso, eu não posso me sentir incomodado com a tua alegria, porque nós vamos ver que a Bíblia diz assim, no texto diz assim, nós devemos chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Nós vamos ver aqui o filho mais velho chorando com os que choram e ele não está alegre com a felicidade do irmão. Isso é errado, isso é errôneo. Eu tenho que chorar com os que choram e tenho que me alegrar com os que se alegram. Eu tenho que festejar com os que estão fazendo festa. E a relação aqui do filho, não. Ele vai chorar com os que choram e também vai chorar porque ele está vendo o irmão alegre. Está errado. Que nós não venhamos fazer isso. Que nós não venhamos ter essa atitude de filho mais velho. Amém? Nós devemos ter a ótica sempre de um pai. Nós devemos olhar sempre como o pai olha. Porque o pai, ele sabe dar valor para o filho. E aquele que gera o filho, aquele que é pai, ele sabe disso. Você pode ter 1, 2, 3, 4 filhos. Você sabe dar valor ao teu filho. E você que não tem filho, que você olhe com a ótica do pai, que você pense como pai, que você fale como pai. Porque aí você vai valorizar o filho, você vai valorizar o teu ente querido, o teu familiar, você vai valorizar o mais próximo. Olhe sempre com essa ótica. Porque o pai, ele sempre vai valorizar o filho. Indiferente se o filho está errado, indiferente se o filho pegou os bens e partiu, pegou a herança e partiu. Mesmo quando o filho voltar, você tem que olhar com esta ótica. Como um pai amoroso. Como um pai de graça, como foi pregado aqui, como o pastor Silas pregou na primeira mensagem. Como um pai cheio de amor, um pai cheio de graça. Como um pai perdoador. Você tem sempre que estar liberando esse perdão, porque nós vamos ver que o filho mais velho, ele não libera esse perdão, ele fica com esse rancor, ele fica com esse ressentimento por conta da volta do irmão. Ele vê que o irmão gastou tudo e agora volta, e toda essa festividade, ele com esse rancor, com essa falta de perdão, com essa falta de amor. E nós temos que sempre estar olhando como pai, sempre perdoando, sempre amando, cheio da graça. E o filho mais velho, no final de tudo, ele descobre um pai amoroso, ele descobre um irmão que retorna, mas retorna humilde, mais humilde, porque ele diz que, olha pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele reconhece os seus erros, reconhece que tudo aquilo que ele fez não encontrou a pseudo-felicidade. Ele reconhece também que a herança, quando o pai fala, olha filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Ele reconhece que a herança também é dele. E ele deixa essa posição, essa condição de empregado, e entra numa condição de filho. Por quando é revelado para ele que, olha filhão, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Então ele reconhece que a herança também é dele, a herança é do irmão. Ele não está mais na condição de empregado, não está mais na condição de servo, não está mais na condição de sofrimento, de sofrência. Ele sabe que agora ele é filho, ele
ele é herdeiro. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: pare de se sentir empregado. Quantos não têm se sentido empregado? Sinta-se filho. Você foi chamado para fazer a diferença na terra dos viventes. Não seja empregado. Saia dessa condição de empregado. Você é herdeiro do Pai, você é co-herdeiro de Cristo. Deixe esse jugo de empregado e tome uma posição de herdeiro. Você é filho. Tudo que é do Pai é teu. Tudo que o Pai conquistou até agora, tudo que o Pai tem, é herança sua. Sai dessa condição. Levanta, sai dessa condição de empregado. Sai dessa condição de sofrimento e toma uma posição. Como disse o filho pródigo aqui: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então se levanta nessa noite, coloque-se numa posição de filho e não numa posição de empregado. Porque o filho pródigo também, quando ele estava lá comendo alfarrobas, comendo as comidas do porco, ele estava numa condição de empregado. Foi quando que ele percebe que ele vai ter, e ele tem uma condição de filho. Não, eu sou filho. Mesmo sendo jornaleiro do meu pai ali, eu tenho mais condição de filho do que empregado. Então coloque-se nessa noite como filho e não empregado. Porque você foi chamado para ser filho, para ser herdeiro. Levanta. Coloque-se na posição de filho. Amém? Deus abençoe. Que você tenha uma semana maravilhosa. Que essa palavra ela te impacte de uma forma que você haja sempre como filho. Por mais difícil que a condição seja, eu sou filho. Muito obrigado, boa noite. E nós ministraremos para você a ceia. Vai lá, prepare a tua ceia, que nós estaremos ceando com o Senhor nessa noite. Eu quero dizer para você que vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena permanecer. Fique firme, continue, persevere, sempre na condição de filho. Amém? Deus abençoe. Boa noite a todos. Quero saudar a todos vocês que estão aí em casa nos assistindo nesta noite, com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para participarmos outra vez da ceia do Senhor. E eu convido você nesta noite para estar conosco e participar deste ato tão glorioso que é participar da mesa do Senhor. Eu gostaria de ler com vocês o texto que fala da ceia, que é 1 Coríntios, capítulo 17, do verso 23 em diante. Vamos ler para a glória de Deus. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar-nos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Bom, irmãos, aqui nós lemos esta palavra concernente à ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, como nós acabamos de ler, tratou de maneira objetiva sobre a ceia do Senhor. Jesus mesmo instituiu esse sacramento como um meio de graça para a sua igreja. Conforme o texto bíblico que nós lemos, de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante, nós temos aqui 4 lições importantes para nós. E nós vamos ver nesta noite, prestando bem atenção, para que possamos aprender um pouco mais com respeito à ceia do Senhor. A primeira questão é a seguinte: para que a ceia foi instituída? Para quê? A ceia do Senhor foi instituída para que a igreja pudesse recordar continuamente o sacrifício vicário de Cristo na cruz em seu favor. Então foi para isso que Jesus instituiu a ceia, para que isso ficasse na memória, para que nós pudéssemos memorizar sempre, nunca esquecer de que Ele sofreu a morte vicária, a morte substitutiva, que nos substituiu. Era para eu, era para você, era para todos nós morrer naquela cruz. Mas Ele foi e morreu em nosso lugar, pagando assim a nossa dívida. Jesus fez grandes milagres e ofereceu à igreja sublimes ensinamentos, mas instituiu um sacramento para ser memorial de sua morte. Então Ele fez isso, como acabei de dizer, em memória, para ficar na memória. Todas as vezes que nós assentamos à mesa da comunhão, estamos proclamando que o corpo de Cristo foi partido e dado por nós, e seu sangue foi vertido como símbolo da nova aliança. Da nova aliança. Veja bem que Jesus, quando instituiu a ceia, Ele também ensina que agora existe uma nova aliança. Aquela aliança antiga, ela foi desfeita, ela se acabou. Aquela que foi feita por Moisés no Monte Sinai, não prevalece mais. Porque aquela aliança era feita com sangue de animais. E não era assim um sacrifício perfeito para perdoar os pecados. Agora Jesus é a nova aliança.
Ele fez com seu próprio sangue. Ele derramou seu sangue na cruz, estabelecendo essa nova aliança, para que todo mundo, todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Cristo é o eixo central do Evangelho. Fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E Jesus veio e deu a sua vida para nos reconciliar com Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele aplacou os nossos pecados. Ele afastou a ira de Deus que Deus tinha sobre nós. Nós éramos inimigos. Deus nos odiava. E Jesus afastou a ira de Deus com a sua morte. E pela sua morte que temos vida, devemos anunciar a sua morte até que ele venha em glória. A segunda questão é uma solene advertência feita. Participar da ceia do Senhor indignamente é um grave pecado. O indivíduo que assim procede torna-se réu do corpo e do sangue do Senhor. Como uma pessoa pode participar da ceia de forma indigna? Fazendo sem discernimento espiritual, ou seja, sem crer no sacrifício vicário de Cristo. Não podemos nos aproximar da mesa do Senhor de forma digna também. Há um sentido em que todos têm que participar indignamente. Agora você fica meio embaraçado, meio pensando, mas como isso? Eu não posso participar indignamente, mas também... Então, esse sentido em que todos têm que participar indignamente é porque ninguém jamais pode ser digno da bondade de Cristo para conosco. Ninguém. Quando nós participamos da ceia, e Ele que nos torna digno pela sua misericórdia, porque nós não podemos fazer nada. Mas, no outro sentido, podemos vir dignamente. Em outro sentido, podemos chegar dignamente. Isso é, com fé e com a devida realização de tudo o que é pertinente a este solene rito. Quando eu venho com a minha fé, eu realizo tudo aquilo que é pertinente a este solene rito. Eu venho com devoção, eu venho crendo, eu venho com reverência, eu respeito, eu sei o sentido da ceia, eu sei o que ela significa. Então, Deus me torna digno, devido à reverência que temos. Nisto inclui que reconheçamos a hediondes, indecência, depravação, desonestidade dos nossos pecados, e que foi por eles que Cristo verteu o seu sangue na cruz. Não podemos participar da ceia indignamente, a não ser que tenhamos plena consciência da nossa indignidade. Quando eu reconheço que eu sou indigno, Deus pode me tornar digno, desde que eu conheça, desde que eu esteja dentro deste ensinamento. Essa participação não é um privilégio do mérito, mas é uma oferta da graça. Ninguém tem mérito para isso. Isso aqui é a graça. É uma oferta da graça para nós. A grandeza da dádiva oferecida
é a medida da grandeza da nossa culpa. Eu creio que eu vou mudar isso aqui, que eu estava vendo e eu achei que isso aqui não está muito certo. Sabe por quê? Porque a grandeza da dádiva oferecida é a medida da grandeza da nossa culpa. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu acredito que a graça é maior, que a dádiva oferecida é maior do que a nossa culpa. Uma ordem clara é dada. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Sempre que somos chamados à mesa da comunhão, olhamos para o passado e contemplamos a cruz, e olhamos para a frente e aguardamos a volta gloriosa de Cristo. Olhamos ao redor e acolhemos em amor os nossos irmãos, mas também olhamos para dentro para examinarmos-nos a nós mesmos. Não somos chamados para examinar os outros, mas para examinar a nós mesmos. Se examinássemos devidamente os nossos próprios pecados, não teríamos tempo para ficar apontando os pecados dos outros. Um superficial exame do nosso próprio coração é que nos torna tão críticos e intolerantes com os outros. E o quarto ensinamento é uma dolorosa realidade, é constatada em 1 Coríntios 30, 34. Portanto, meus irmãos, diz assim: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. A participação desatenta e descuidada da ceia do Senhor produz resultados desastrosos. Em vez de edificação, vem juízo. Em vez de deleite espiritual, vem disciplina. Paulo menciona 3 níveis dessa disciplina: enfraquecimento, doença e morte. Entre os crentes de Corinto, havia gente fraca, enferma, e alguns já haviam sido ceifados pela disciplina divina. O pecado sempre produz resultados desastrosos, sobretudo na vida dos crentes. A ceia do Senhor é um momento de autoexame e arrependimento, mas também de profunda gratidão e alegria. Nós nos ajuntamos para esse ato. Nós temos que ter alegria no coração e saber que Jesus está conosco. Devemos nos aproximar da mesa do Senhor com a santa reverência e santo temor, e ao mesmo tempo com profunda gratidão e imensa alegria. Devemos celebrar essa festa não com o fermento da maldade e da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios, capítulo 5, sete e 8, diz assim: livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são.
pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui os meus auxiliares, para que juntos nós possamos completar esse ato glorioso. O apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Coríntios: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Nós vamos orar pelos elementos. Depois da oração, não deixará de ser pão e não deixará de ser suco da vide, mas simbolicamente é o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, o sangue da nova aliança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e enaltecer o teu nome por tudo que tu és e por tudo que tu tens feito, Senhor. Quero que o Senhor venha agora, Deus, e abençoe esses elementos, Pai. Consagre esses elementos, o pão e o cálice, nesta noite, para que possamos participar da tua mesa, participar dessa ceia maravilhosa, Senhor. Para que o pão nos sirva de alimento espiritual e o cálice seja, Senhor, sacia a nossa sede espiritual. E possamos ter força, para que possamos prosseguir nesta jornada até que o Senhor venha, como o Senhor diz na sua palavra. Que todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós anunciamos a sua morte até que o Senhor venha. Peço a Deus que o Senhor abençoe a sua igreja, aqueles que estão em suas casas agora possam participar com alegria no coração, possam participar sem nenhum constrangimento, que possa participar, Senhor, para a honra e a glória e o elevo espiritual de cada um. Te peço, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pode passar o pão. Se participasse deste ato glorioso, participe da mesa do Senhor. E você que ainda não conhece este caminho, que você possa se inteirar nesta noite, através desses 4 ensinamentos que tivemos, para que você possa também ter a vida eterna.
Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua presença. Queremos agora participar, Senhor, simbolicamente do Teu corpo e do Teu sangue. Pedimos a Deus que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, que o Senhor venha abençoar a todos que nesse momento estão dispostos, estão sentados à mesa contigo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a cada lar, a cada família. Senhor, que tudo aquilo que está ao contrário à Tua vontade, que possa ser consertado nesta noite, em nome de Jesus. Que as famílias sintam alegria e prazer em estar conosco. Participemos em nome de Jesus, todos juntos. O cálice. Nós vamos ouvir uma canção. Depois encerrarmos este culto desta noite, este trabalho que foi feito em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha
Graças a Deus, mais um culto foi feito nesta noite e vamos agora orar, nos despedir. Domingo que vem tem mais. Amém? Eu agradeço a todos que compartilharam conosco deste culto. Vamos orar para que Deus abençoe o seu lar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer, ó Deus, por tudo que foi feito aqui nesta noite. Não foi para a glória do homem, mas foi para a sua glória, Senhor. Tudo que foi feito aqui. E que o Senhor venha abençoar, Senhor, os lares que nesta noite estavam ligados, Senhor, nesta live, Senhor. Abençoa cada família, cada ser, Senhor. Entra com providência, cura, Senhor, liberta, Senhor, a cada pessoa que está oprimida, que está necessitando, Senhor, de uma cura, de uma libertação. Que o Senhor coloque as tuas mãos, Pai, e todo mal seja banido em nome de Jesus. Peço que o Senhor nos abençoe, nos dando sua graça e outra oportunidade para estarmos aqui para a honra e a glória do seu nome. Te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Levante as suas mãos comigo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E todos digam amém. Palmas para Jesus.